orgânica é a parte da química que estuda os compostos do elemento carbono, os também chamados de compostos orgânicos, que possuem propriedades características. A química orgânica está muito presente no nosso dia a dia. Ela é importante porque compõe coisas das quais precisamos. Um exemplo muito bom são os remédios. A maioria deles tem os compostos orgânicos em sua fórmula. Podemos citar também os combustíveis, dos quais dependemos para nossa locomoção. A primeira vez que os seres humanos utilizaram os compostos orgânicos foi com a descoberta do fogo, uma vez que praticamente tudo que sofre combustão é um composto orgânico. Substâncias orgânicas têm sido usadas desde a antiguidade, ainda na pré-história. O álcool etílico era obtido a partir da reação de fermentação do suco de uva e o vinagre era obtido a partir da oxidação do vinho. O termo química orgânica foi empregado pela primeira vez em 1777 pelo químico sueco Torben Olof Bergman. Segundo Bergman, os compostos orgânicos incluem substâncias de organismos vivos, enquanto que os compostos inorgânicos incluem substâncias do reino mineral. Após o êxito deste experimento, diversas outras substâncias orgânicas foram obtidas. Percebeu-se então que a definição de Bergman para a química orgânica era inadequada. Uma nova definição foi proposta pelo químico alemão Friedrich August Kekulé. Química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do carbono. Praticamente todo composto orgânico contém carbono. Porém, nem todo composto que contém carbono é orgânico. Por exemplo, o dióxido de carbono, o ácido carbônico e o grafite não são compostos orgânicos. A química orgânica estuda a estrutura, as propriedades, a composição, as reações e síntese de compostos orgânicos. Esses compostos, além do carbono, podem conter outros átomos. Na química orgânica, as funções orgânicas são estudadas especificamente. Nelas encontramos os hidrocarbonetos, compostos orgânicos oxigenados, nitrogenados, sulfurados e os organoclorados. Nos hidrocarbonetos, são encontradas substâncias orgânicas que apresentam apenas os elementos carbono e hidrogênio em sua composição, como os alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e os aromáticos. Nos compostos orgânicos oxigenados, são encontradas as substâncias orgânicas que apresentam o elemento oxigênio em sua composição, como os alcoóis, os fenóis, enóis, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, sais de ácidos carboxíleos, anídridos, éteres e ésteres. Um exemplo de composto orgânico oxigenado é a acetona. Nos compostos orgânicos nitrogenados, são encontradas substâncias orgânicas que apresentam o elemento nitrogênio em sua composição, como as aminas, amidas, nitrocompostos, nitrilos, isonitrilos e sais de amônio quaternários. São exemplos de compostos orgânicos nitrogenados a nicotina, a cafeína e também a cocaína. Nos compostos orgânicos sulfurados, são encontradas as substâncias orgânicas que apresentam o elemento enxofre em sua composição, como os tiocompostos e os ácidos sulfônicos. Um exemplo de composto orgânico sulfurado é a substância que está no líquido que o gambá utiliza como arma de defesa. Esse é um exemplo do odor desagradável que este composto possui. Nos compostos organoclorados, são encontradas as substâncias orgânicas que apresentam um ou mais halogênios, como flúor, cloro, bromo e iodo em sua composição, como os haletos orgânicos, os cloretos de ácido, os compostos de Grignard e os organometálicos. O principal exemplo de organoclorado é o DDT, que é utilizado como inseticida. Isomeria química é um fenômeno observado quando duas ou mais substâncias orgânicas têm a mesma forma molecular, mas estrutura molecular e propriedades diferentes. Existem diferentes tipos de isomeria. A isomeria plana, os compostos são identificados através das fórmulas estruturais planas. Divide-se em isomeria plana a isomeria de cadeia, que ocorre quando os átomos de carbono apresentam diferentes tipos de cadeias e a mesma função química. A isomeria de função,
que ocorre quando dois ou mais carbonos possuem funções químicas e diferentes à mesma fórmula molecular. A isomeria de fusão, que ocorre quando compostos diferenciam-se pelas diferentes posições de saturação, ramificação ou grupo funcional na cadeia carbônica. A isomeria de compensação, que ocorre em compostos com a mesma função química e diferenciam-se pela posição de heteroátomos. A tautometria. A tautometria pode ser considerada um caso específico de isometria em fusão. Nesse caso, um isômero pode transformar-se em outro pela mudança de posição de um elemento na cadeia. Existe a isomeria espacial. A estrutura molecular dos compostos apresenta diferentes estruturas espaciais. Divide-se em isomeria espacial, a isomeria geométrica e a isomeria óptica. A isomeria geométrica ocorre em cadeias abertas exausturadas e também em compostos cíclicos. A isomeria óptica é demonstrada pelos compostos que estão opticamente ativos. Ela ocorre quando uma substância é provocada pelo desvio angular no plano de luz polarizado.